Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital, e falo direto da Ed Caverna. Esse é o quinto vídeo sobre o amplificador da Kenwood, o Model 500. Os vídeos anteriores estão na playlist Concertos Vintage, e todos os vídeos são numerados, então fica fácil de você acompanhar. Então, nesse vídeo, eu darei início à remontagem do aparelho, tá? Ainda faltam algumas limpezas a serem feitas, né? Ainda tem peças metálicas com óleo desengripante que eu preciso limpar. Tem fios lá do painel traseiro que eu preciso limpar também. O chassis. Então tem uma série de coisas aí para fazer antes da montagem definitiva do aparelho, né? Então é isso aí, vamos na sequência. Então, pessoal, eu já limpei essas duas peças aqui. Agora elas estão isentas de óleo, né? E de poeira também, porque a poeira gruda no óleo e fica uma borra preta. Bom, então agora eu vou limpar esse painel aqui. E aí eu quero mostrar, vamos ver se a câmera pega, né? Então veja que tudo quanto é poeira que veio do ar, grudou na peça, justamente por causa do óleo, né? Toda ela está com óleo. Então eu vou retirar essa peça aqui, vou retirar essa outra, para poder facilitar a limpeza. Aqui dá para ver o óleo, ó. Deixa eu virar aqui para mostrar a parte interna. Aqui dá para ver bem, olha. Então eu vou efetuar essa limpeza aí. Terminei aqui a limpeza. Aí é outra peça agora, né? Olha aí a diferença. Isso aí estava tudo escuro, né? E essa aqui é a peça que vai aqui dentro, né? Tem que ver a posição dela certinha para parafusar novamente. E aqui por último, né? Isso aqui também estava bem sujo. Essa parte aqui, né? Esse tubo. Eu limpei também as outras duas partes pretas. Uma delas é a tampa inferior, tá? Eu vou tirar essas peças daqui para poder mostrar essas outras. Então a outra peça que eu limpei foi essa daqui. Essa parte aqui estava muito cheia de óleo aqui também. E aqui, né? Então onde tinha óleo ficou manchado, tá vendo? Aqui tem uma mancha muito grande. Provavelmente o óleo escorreu por aqui, né? E essa região aqui também ficou
é diferente da outra parte que estava sem, né? Então a peça ficou bem manchada, mas isso aqui fica por dentro do aparelho, né? Não aparece. Mas está isenta de óleo agora. Isso aqui é o importante. Vou pegar a tampa aqui para mostrar. Então essa é a tampa inferior. No primeiro vídeo, que foi o vídeo de apresentação, né? Eu retirei essa tampa para poder mostrar o interior do aparelho, a parte de baixo dele, né? E mostrei lá que isso aqui estava cheio de óleo, né? Tá, então agora tá tudo limpinho, porém tá cheio de marcas, né? Isso aí também não vai aparecer, né? Fica na parte inferior do aparelho. Existem marcas do tempo, né? Claro. Aqui também. Deixa eu virar aqui esse lado aqui é o que fica para fora, né? Então tá bem. Onde a gente bota a mão, fica a marca, né? Mas eu limpei essa peça toda, tá? Bom, é isso aí. Agora eu vou pôr o chassi aqui em cima para poder fazer o restante da limpeza. Então eu já limpei aqui, eu acho que tudo já desse lado, tá? Então quando eu limpei esses fios aqui, o amplificador estava virado para outra face, né? Então agora ele está virado aqui de cabeça para baixo, e aí apareceram fios aqui que estavam ainda sujos, tá? Então eu tive que fazer a limpeza deles também. Aqui eu já limpei todos, tá? Inclusive aqui dentro, porque aqui tem essa chapa aqui protegendo os fios, né? Fazendo tipo a gaiola de Faraday, tá? Porque vai aterrado aqui no chassi, né? Daí protege os fios contra ruídos externos, apesar deles terem o cabo blindado, né? Serem cabos blindados, tá? Então, agora eu vou virar ele novamente para poder limpar os fios que estão aqui, que eu não tenho acesso por essa posição, tá? E eu não me lembro se eu mostrei isso no vídeo de apresentação, que foi o primeiro vídeo, né? O capacitor aqui da fonte estourado, né? Eles serão substituídos, é claro. O outro aqui também, tá? Então, a questão, muitas vezes você compra um equipamento antigo, seja lá de que época, né? E você vai testar e ele está tudo funcionando. Mas tem os problemas ocultos, tipo isso daqui, entre muitas outras coisas que eu já mostrei em diversos vídeos, né? E durante as manutenções aqui que eu faço. Então é sempre importante você estar atento a essas coisas e ter a noção da importância de se fazer uma revisão geral num equipamento que tem 50 anos, ou próximo disso ou mais disso, né? 50 anos de idade, certo? Bom, eu vou prosseguir aqui então. Então eu já passei aqui o pincel para poder tirar o pó, né? O grosso do pó. E agora eu preciso limpar esses fios todos, né? O negócio é que a câmera não mostra exatamente a sujeirada aí dos fios. Após eu fazer essa limpeza, eu ainda preciso retirar essas duas chaves aqui para limpeza,
tá? Isso aqui são as chaves de seleção de tensão, né? E tem uma outra aqui. Isso aqui que separa pré-power. Vamos confirmar? Não, impedância. Impedância da entrada fono, tá? Então são 3 chaves aí que precisam ser abertas. Bom, é isso aí, eu vou prosseguir aqui então. Então eu estou aqui com a primeira chave de seleção de tensão desmontada. Eu falei que eram 3, né? Mas não, essa daqui é a que separa o pré do power. E essa daqui é a chave de impedância da entrada fono. Bom, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui com uma mão só. Olha os contatos aí dentro como é que estão. Eu vou efetuar a limpeza aqui e mostro aí na sequência. Muito bem, terminei a limpeza aqui então da primeira chave. Aí os contatos estão bem limpos. Aqui também. Todas as peças estão limpas, tá? Por fora também. Bom, eu vou remontar e vamos ao teste de continuidade. Olha aí, a chave está montada. Vamos aqui ao teste de continuidade então. Tá soltando aqui, ó. Tá. Agora vamos aqui para o outro lado. Perfeito, vamos virar. É isso aí. Vamos para a próxima então. Bom, segunda chave aberta. Ela está nas mesmas condições da primeira, né? Olha aí. Então eu vou efetuar aqui a limpeza e retorno aí na sequência. Muito bem, terminei aqui a limpeza. Limpeza externa também. Olha aí. Bom, eu vou montar ela. Então vamos aqui ao teste de continuidade.
Isso aí, aprovada também. Então, eu retirei aqui agora a chave do pré-power. Olha aí, ó. Muito óleo, hein? Vamos ver aqui no painel traseiro. Olha aí. Quantidade de óleo. E até aqui para fora, onde vai aquela plaquinha de acrílico. Impressionante isso, né? Bom, eu vou abrir a chave e mostro aí como é que ela está. Olha aí, encrenca. Eu já limpei aqui fora para poder manusear, né? Mas olha aí dentro aí, cheio de óleo ainda. Bom, isso aqui é a mola para poder fixar a chave em uma posição ou outra, né? É isso aí, vou efetuar essa limpeza aqui e já retorno. Vamos aqui ao resultado. Então esses dois primeiros aqui, eles perderam essa camada cromada, né? Então tá no metal. Então as lâminas ficaram de molho no álcool isopropílico, depois eu passei elas aqui no papel, tá? Pode ver a marca aqui. Certo? Então elas também estão limpas. Essa peça aqui também está isenta de óleo, né? Tá tudo limpo, inclusive a mola, ok? Agora eu vou aplicar aqui o spray de silicone, já mostrei. Olha, já está com silicone, perfeito. Agora eu vou montá-la e vamos ao teste de continuidade. Chave montada. Vamos aqui então ao teste de continuidade. Perfeito então. Muito bem, a chave de separação aí do pré-power está no lugar, ok? Agora eu vou retirar aqui então a chave de impedância da entrada fono, ok? Essa daí. Bom, aqui não consta vestígio de óleo, tá? Bom, eu vou então efetuar a limpeza aqui. Vamos aqui ao resultado.
Perfeito, né? Tudo limpo. A mola também. As lâminas de contato, né? Também passei aqui no papel, tá? É isso aí. Agora eu vou aplicar aqui o spray de silicone. Já mostra aí. Muito bem, silicone aplicado. Se o celular pegar foco, né? Bom, dá pra ver, né? É isso aí. Então, finalmente acabaram as chaves desse aparelho. Essa aqui, então, foi a última. E agora, então, o que falta de limpeza aqui é as laterais dos transformadores e o chassis, que está bem sujo, tá? Então tem que limpar tudo isso aí. Já tirei os capacitores, né? Já mostrei isso. Tá ok? Então é isso aí que está faltando de limpeza para eu poder realmente começar aqui a remontagem do aparelho, né? Então é isso aí, vamos na sequência. Então, fiz aqui o melhor possível, né? Para vocês é sempre um estalo de dedos, um piscar de olhos, mas é que se passaram algumas horas. Bom, eu tive que passar Bombril, porque estava muito ruim, tá? Então esse foi o melhor resultado que eu consegui. Aqui foi onde o capacitor vazou, né? E aí ele corroeu as encagens. Aqui a mesma coisa, tá? Depois tirar o resíduo do bombril é difícil, tá? Dá muito trabalho. Bom, é isso aí. Aqui também esses suportes, né? Que ficam aqui nas laterais. Então eles também já estão limpos. Bom, é isso aí. Agora já dá para eu começar aqui a remontagem do aparelho. Muito bem, dia seguinte, então eu já montei aqui, ó, essa chapa do painel traseiro. Fixei o painel traseiro nela, porém quando eu for colocar aqui os canais, eu vou ter que soltar o painel traseiro, tá? Porque os dissipadores são aparafusados aqui nessa chapa, tá? Aqui também eu já adiantei aqui as ferragens, certo? E agora eu vou fixar aqui fixar não, vou colocar aqui no lugar a placa do pé de fundo, tá? Aí esses fios, eu preciso desenrolar todos eles, esticar o fio, né? Para poder vir com a ferramenta e daí sim enroscar cada um deles nos terminais da placa, tá? Tem alguns que são soldados também. E é isso aí. Vamos na sequência. Então, pessoal, muitas horas aqui, tá, de trabalho, mas essa parte inferior da placa está pronta. Os fios aqui estão nas chaves também. Aqui até que não são muitos, né? Mas aqui... E a questão é que os fios estavam enrolados, né? Eu tive que esticar todos eles. E acertando com o alicate.
E eu fui colocando então, enrolando os fios aqui nos terminais com essa ferramenta, né? Tá? Já mostrei isso aí em outros vídeos. Então, tá tudo como se fosse original. Agora falta alguns poucos fios para enrolar aqui na parte de cima, ok? Então eu vou dar continuidade aqui. Muito bem, terminei de colocar aqui os outros fios. Então era só mais 3 que estavam faltando, já havia colocado esse azul aqui. Então está finalizada essa parte. E agora então é colocar aqui aquela última ferragem, né? Tá certo? Então é isso aí, vamos na sequência. Então, pessoal, o dia seguinte, né? Quando eu terminei de montar essa frente toda aqui, então eu fui testar aqui, ligar e desligar a chave, né? Mas ela estava com dificuldade para retornar. Então hoje eu resolvi desmontá-la, né? Aí acontece aqui o seguinte, todos esses contatos aqui, eles são tipo que colados aí dentro, tá? Então eu não tenho como desmontar isso aqui. Mas eu acho que eu consigo limpar esses contatos internos ali, tá? Quando a gente empurra a chave, aí ele fecha o contato aqui. Deixa eu pegar uma chave. Eu acho que com a chave eu vou conseguir mostrar para vocês. Tá vendo? Aí pressiona aqui e os contatos fecham. Tá, aí deu para ver, né? Então, quem empurra essas duas lâminas aqui para baixo é isso aqui, ó. Essas duas rampinhas aqui. Então, quando a gente pressiona a chave, é isso que acontece. Então, aqui eu não tenho como desmontar, né? Mas aqui eu acho que dá. Fazer uma limpeza aqui, uma lubrificação. Porque o retorno é que está difícil, né? Aqui ela está livre, está retornando fácil. Mas quando está montado, não. Então eu vou ver o que eu faço aqui. Então vamos aqui. Bom, eu separei essas peças, tá? Isso aqui solta com facilidade. E daí, deixa eu ver se eu consigo soltar aqui agora. Então, eu limpei aqui, lubrifiquei também. Essas duas partes aqui também se separam. Ó. Então, limpei essa peça aí meio avermelhada, né? Lubrifiquei. Lubrifiquei aqui também. Ó. Graxa de silicone, né? Depois eu monto aqui direitinho. Lubrifiquei aqui também, né? Por onde passa aqui, né? Nessas lâminas. Bom, aqui dentro, os contatos, o acesso é bem difícil, tá? Então, o máximo que eu consegui fazer aqui foi colocar um pano por dentro, tá? E aí passar o pano de um lado para o outro, com álcool isopropílico, é claro, né? Tá? Então, isso foi o máximo que eu consegui. O resultado não foi o esperado, mas foi alguma coisa, né? Tá? Então, agora eu vou montar e ver como é que ficou. Então, vamos aqui ao resultado. A chave já está montada. Tá? Ela é muito fácil de desmontar. Tá vendo? Ela está retornando com muita facilidade. Antes não, ela parecia que tinha um amortecedor, ela vinha lentamente. Agora está certinho.
Bom, deixa eu ver se eu consigo conectar aqui, ó, para a gente fazer o teste de continuidade. Com uma mão só não vai dar. Bom, então, esses dois terminais aqui, eles são unidos por um fio, né? Então, vou manter aqui. Então, vamos lá. Eu vou testar primeiro o lado direito dela. Tá. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui com uma mão só. Bom, vai ser difícil, mas vamos fazer o seguinte. Ao invés de prender lá, eu vou ligar a chave. Vou desligar. Ligar novamente. Ok? Então, tudo perfeito. É isso aí, vou recolocá-la no lugar e dar continuidade aqui. Muito bem. Então, os capacitores estão aqui no lugar. Já fiz parte da ligação deles. Tá? Agora, o restante depende das placas amplificadoras. Bom, então eu estou limpando aqui o primeiro dissipador, que é o do canal direito. Já tirei a pasta térmica aqui, o grosso, né? Agora já falta eliminar esse restante que tem aqui. Mas tá cheio de óleo aqui também, tá? Aqui, por causa do brilho aí do dissipador, a câmera talvez não mostre. Aqui dentro tá cheio de óleo. Aí óleo com sujeira, né? Com poeira, aliás. Bom, eu vou concluir essa limpeza aqui. Olha, aqui tem bastante óleo também. Acho que dá para ver, né? Inacreditável isso. Isso aí vai dar um trabalhão para limpar, né? Tirar esse óleo daqui. Bom, é isso aí. Vamos na sequência. Olha aqui o que aconteceu. Fui limpar aqui com álcool isopropílico para poder tirar o restante da pasta térmica. E olha aí. Não vou poder limpar isso com álcool isopropílico. Aqui ainda não passei o álcool. Vou ter que lavar isso aqui com água e sabão. É o jeito. Então, pessoal, naquele momento eu fiz a limpeza, né, dos dissipadores. Lavei eles com água e sabão. E daí eu resolvi aplicar um preto. Apliquei nesse aqui do esquerdo também. Aqui a tinta não saiu igual do lado direito. Porém, onde tinha a marca da mica, né, com a pasta térmica, em volta ficou sem tinta, né? Então ficaram aqueles traços aparecendo. Então daí eu resolvi pintar aqui também, tá? Aqui tinha também soltado tinta, né? Nessa parte aqui. Agora já está tudo seco, porque já se passaram muitas horas, tá? Então enquanto isso aqui secava, eu cortei as micas do tamanho do transistor, né? Apliquei a pasta nos transistores e depois a mica e pasta na mica, tá? Bom, já são quase 8h30 da noite, mas eu ainda vou fazer alguma coisa aqui ainda para adiantar, né? Antes de eu colocar os canais no lugar. Então, vamos aqui às atualizações. Eu terminei de fazer todas as ligações aqui na placa da fonte,
ok? Então, o que está faltando agora é terminar aqui, olha, nos capacitores, mas isso depende também dos fios de alimentação que vem das placas amplificadoras. Bom, estou encerrando por hoje. Olha aí, ó. Certo? Então amanhã tem mais. Muito bem, dia seguinte. Então eu já ressoldei aqui os terminais do canal esquerdo. Agora eu vou colocar lá a placa do canal direito e depois eu coloco os dissipadores, tá? Então é isso aí, vamos na sequência. Muito bem, canal direito também terminado aqui as ligações. Então agora eu vou montar os dissipadores, né, transistores de saída. É isso aí, vamos na sequência. Muito bem, terminei aqui então a instalação dos dissipadores e dos transistores, né? Então olha aí, sem lambança de pasta térmica. Bom, eu espero ter acertado aqui na posição dos transistores, né? Então pelo menos estão de acordo com as fotos que eu tirei antes, né? Certo? Bom, então agora eu tenho que liberar aqui o painel traseiro, né? Para que eu possa encaixar os dissipadores no lugar. Aparafusar e finalizar essa parte. Daí finalizar aqui, né? As ligações aqui nos capacitores. Olha aí, o bichão está montado. Detalhe aqui dos capacitores da fonte. Então eu coloquei aqui os terminaizinhos, né? Aqui eu coloquei o espaguete termorretrátil porque corri o risco de encostar aqui no chassi, né? Então agora está protegido. Aqui que não existe a necessidade, né? Tá certo? Bom, eu não vou testar ele hoje, porque já está tarde. Ok? Porque se tiver algum problema, eu não vou conseguir dormir essa noite, né? Então é melhor deixar para fazer isso amanhã de manhã. Então é isso aí. Vamos na sequência. Dia seguinte, estou aqui com o painel. Então, eu fiz uma limpeza bem superficial aqui, bem de leve, tá? Mas esse painel está cheio de marcas, né? Eu acredito que aqui tenha afetado a anodização, tá? Então eu acho que isso aqui não sai. Mas aí, se o proprietário quiser fazer uma limpeza mais agressiva, aí é por conta dele. Eu faço bem de levezinho, que é para não prejudicar o painel, serigrafia, nem nada. Apesar de que essa serigrafia aqui é de baixo relevo, né? Tá? Mas mesmo assim. Aqui sim, eu caprichei porque tinha muita sujeira aqui, tá? E aqui do outro lado também. Então aqui eu caprichei nessa parte interna do painel porque ele está bem sujo mesmo, tá? Bom, então agora eu vou montar e é isso aí, vamos na sequência. Muito bem, pessoal. Painel montado, todos os knobs no lugar. E ainda tinha óleo desengripante na parte de baixo dos knobs. Bom, eu fiz uma conferência aqui para ver se estava tudo correto, né? Claro que não dá assim para verificar tudo, né?
Mas eu fiz uma inspeção visual e eu acho que chegou então o momento de ligar o aparelho, ok? Sem caixa de som, somente na lâmpada série agora, tá? Então, deixa eu ver se eu enquadro tudo aqui. Vamos ver aí como é que vai ficar isso, hein? Isso é sempre um suspense, né? É, tem coisa errada, infelizmente. Vou ver se eu descubro o que que é. Então, pessoal, eu estou medindo aqui o bias, tá? Então, conforme vai mudando a temperatura do dissipador, ah, o bias vai alterando, tá? Então eu estava aqui escutando música com ele para poder aquecer os transistores de saída, né? Então, esse daqui está medindo o bias do canal direito e esse aqui do esquerdo, tá? Então aqui o direito e aqui embaixo o esquerdo, ok? Eu vou ligar aqui o ventilador em cima aqui do aparelho para vocês verem como que altera o bias. Olha, eu estou com o ventilador aqui, olha lá. Tá, agora eu vou tirar o ventilador. Desculpa, eu não pude acompanhar aqui a câmera, né? Bom, então vocês podem ver aí que existe qualquer mudança de temperatura que aconteça, muda o valor do bias, tá? Isso daí eu já até comentei, não sei se foi nesse vídeo ou em outro, isso depende aqui dos termistores que estão aqui nos dissipadores, tá? Esse vermelhinho aqui, ó. Então qualquer mudança de temperatura altera o bias, tá? Bom, eu fiz aqui medições com vários ajustes dos trimpotes de bias. E sempre medindo, tanto aqui, né, entre os terminais 5 e 6, que na verdade é entre os emissores dos transistores de saída, no manual de serviço pede ali então o ajuste de 25 milivolts. Isso dá em torno aí de 575 milivolts entre base e emissor dos transistores de saída. 575 nos PNP, em torno de 550 nos NPN, tá? Então eu fui fazendo vários ajustes no trimpote do bias e fui acompanhando as tensões entre base e emissor, tá? Então, o mínimo que foi alcançado foi 550 milivolts. E os trimpotes ajustados no máximo chegou a quase 600 milivolts, tá? Então, de acordo com a variação de temperatura, isso aí vai ficar então sendo alterado, certo? Bom, aqui já até desligou. Ok? Olha lá, então os dois iguais. Então, qualquer alteraçãozinha de temperatura, se assoprar ali em cima do termistor, já altera, tá? Bom, eu vou então agora medir aqui o offset para mostrar para vocês, tá? Vou desligar aqui o aparelho para poder fazer a alteração aqui das ponteiras. Muito bem, então aqui o offset dos dois canais, tá? Ponteira negativa no terra e a vermelha
na saída aqui de áudio, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ponteira preta no terra e vermelha na saída de áudio, ok? Tá certinho? Então é isso aí. Então, pessoal, vamos aqui a explicação por que a lâmpada série ela acendeu forte, indicando como se fosse um problema, né? Como se fosse um curto. Então, e por que quando antes da revisão, quando eu testei o aparelho pela primeira vez, antes de começar aqui os trabalhos, por que a lâmpada ela acendeu forte e foi apagando e ficou fraquinho? Bom, porque os capacitores originais que estavam aqui, eles estavam vazados. Portanto, eles não estavam com seu funcionamento correto, tá? Então, quando um capacitor de filtragem da fonte, eles estão descarregados, e você vai ligar o aparelho, eles são um curto momentâneo para os transformadores, tá? Aí conforme eles vão carregando, a corrente vai diminuindo e aquele curto não existe mais, tá? Por isso que a lâmpada acende forte e depois ela vai enfraquecendo. A corrente diminui conforme os capacitores vão carregando, tá? Então é aquele momento de pico, né? De corrente. Bom, como os capacitores originais eles estavam ruins, esse curto inicial era muito pequeno, tá? E eles carregavam quase que instantaneamente. Então por isso que a lâmpada acendeu forte e enfraqueceu depois, tá? E daí o aparelho funcionou. Bom, agora aqui, os capacitores originais eram de 15.000 microfarads. Agora aqui cada um desses são de 18.000, tá? Então aqui o negócio, o consumo de corrente inicial é muito alto, né? Quando os capacitores estão descarregados é como se fosse um curto para os transformadores, tá? Então conforme os capacitores vão carregando, a corrente vai diminuindo, a corrente de consumo ali nesse momento vai diminuindo, até que eles se carreguem e tudo se estabiliza, tá? Bom, então justamente por causa disso, e por causa de um outro fator, que eu já vou explicar aí para vocês, que a lâmpada não apagou, ela ficou acesa forte, tá? Tem essa questão aqui dos capacitores e tem a questão daquele circuito integrado que fica ali dentro daquelas caixinhas, que na verdade em cada circuito integrado desse, é o 2SK58, são dois transistores FET e eles ficam na entrada do amplificador, e são os dois pares diferenciais iniciais, tá? Vou mostrar aqui no circuito. Então é isso aqui, ó. São dois FETs que tem aqui dentro. E a polarização do FET é diferente do transistor BJT, o transistor comum, né? Então o que acontecia é que por causa da lâmpada série, a tensão inicial aqui não era suficiente para fazer com que esses FETs pudessem ser polarizados corretamente. E daí eles se comportam de uma maneira bem diferente do BJT. O que acontece é que aí, como eles não polarizavam corretamente, você tinha lá na saída do amplificador a tensão, metade da tensão da fonte e tensão negativa, tá? Eu fiz essas medições aqui. Então, por isso que aconteceu aquilo. Bom, daí
Isso foi naquele dia que eu liguei o amplificador pela primeira vez, que a lâmpada acendeu forte, era sexta-feira à tarde. Eu fiquei até terça-feira, na parte da tarde, tentando descobrir o que era, o que estava causando. Eu tirei os amplificadores do lugar, tá? Poxa, eu tirei primeiro o esquerdo, daí eu medi os transistores que eu coloquei, liguei na minha fonte externa e funcionou. Aí tirei esse aqui também, funcionou, tá? Então, na verdade, não tinha problema nenhum, só que eu achava que tinha, né? Aí eu mando um abraço pro meu amigo maior abandonado. Bom, então todo o problema era por causa da polarização dos transistores FET das entradas dos amplificadores, tá? Por causa da lâmpada série e do alto consumo aqui dos capacitores da fonte, tá? O consumo inicial. Isso é que causava lá o acendimento da lâmpada. Então, quer dizer, é o conjunto capacitores eletrolíticos da fonte e mais a polarização dos FET, tá? Então, quer dizer, eu cheguei a colocar também uma outra lâmpada, totalizando 200 watts, e não dava certo. Então, eu fiz todo esse trâmite aqui. Eu não filmei porque isso, sabe, depois de tantos dias de trabalho, você achar que você fez alguma coisa errada, isso é muito estressante, tá? Então eu fiquei aqui muito preocupado e a minha maior preocupação eram os transistores de saída, né? Queimar esses transistores aqui seria muito ruim, né? Bom, então no final das contas, não tinha problema nenhum, tá? Bom, depois eu observei que esses 4 transistores aqui, deixa eu mostrar, esse e esses outros 2, estavam aquecendo muito, muito mesmo, tá? E eles têm características até superiores aos transistores originais, tá? Inclusive no quesito corrente de coletor, muito superior aos originais. Porém, eles estavam esquentando muito. Então, quando eu coloquei isso aí para funcionar, já era noite. E quando eu percebi esse aquecimento, né? Então, me passou pela cabeça de comprar um tarugo de alumínio e fazer pequenos dissipadores de calor e fixar nos transistores. Os transistores iriam entrar dentro de um furinho que eu ia fazer no cilindro, né? No tarugo, aliás. Eu ia cortar uns pedacinhos do tarugo, ia fazer o furinho no meio e ia fazer os dissipadores. Bom, no dia seguinte, até foi comprado. Estou até aguardando a chegada desse tarugo. Então não vou usar mais, porque eu já resolvi essa questão, tá? Então no dia seguinte, quando eu estava tomando café, eu comecei a pensar sobre esse assunto do aquecimento. Então, eu pensei que eu poderia alterar valores de alguns resistores para diminuir a corrente sobre os transistores. E assim eu fiz, tá? E resolveu o problema. Perfeito? Então, quais foram os resistores que eu alterei? Vamos aqui. Esse daqui, esse, e um aqui do circuito de bias, que eu diminuí um pouquinho o valor,
Diminuir em 200 ohms o valor, tá? Porque após essas alterações aqui, eu não conseguia atingir o valor orientado pelo datasheet, tá? Aqueles 25 milivolts, né? Eu conseguia chegar até eles. Então foi necessário essa alteração aí também. Então com esses dois resistores aqui, eu diminuí a corrente sobre os transistores, tá? E assim eles pararam de aquecer, ok? Só o VAS aqui é que esquenta um pouquinho de nada. Isso aí é tolerável, tá? E não vai ser problema para esse transistor. Bom, então no circuito aqui, inicialmente eu tinha alterado 3 resistores. Esse daqui, esse e esse aqui, tá? Então esse aqui é aquele lá de 3 watts. E esse outro aqui é aquele... Não, esse aqui é o de 3 watts. E esse aqui é o outro menor. É isso? Deixa eu conferir aqui. Não. Esse aqui é o de 3 watts. Perdão aí pelo meu equívoco. E esse daqui é aquele menor. Tá? São esses daqui. Ó. O menor e esse aqui. Depois eu voltei com o original, que era esse daqui. Tá? Então, diminuindo aqui a corrente, acabou o aquecimento dos transistores e o circuito está funcionando do mesmo jeito, como se tivesse o original. Tá? Não houve alteração de potência, não houve alteração na qualidade sonora do aparelho, ele permaneceu como se fosse o original. Tá? Não houve nenhuma alteração nesse quesito. Somente no aquecimento dos transistores, tá? Bom, então é isso. Agora sim, eu vou mostrar para vocês aqui os testes, né? Vamos testar todas as entradas e todos os comandos aqui funcionando, tá? É isso aí. Eu vou preparar aqui o celular e retorno aí na sequência. Então vamos aqui. Ligar aqui o aparelho. Acendeu a luzinha piloto, tá? Já ativou ali o relé, o sistema de proteção, de soft start. Bom, vamos começar. Eu liguei aqui no conjunto A minhas caixas de 8 ohms e no B minhas caixas de 4 ohms, aquelas grandes da LG que eu costumo, já mostrei aí em vários vídeos, né? Então, vamos começar por elas. Vou dar o play aqui. Estou na entrada auxiliar 1, perfeito? Deixa eu dar volume. Estou com os controles tonais desligados, tá? Então vamos lá. Canal direito. Acabou o ruído do potenciômetro de balanço, tá? Canal esquerdo. Ó, também não tem ruído. Beleza? Então vamos aos controles tonais. Aqui eu vou ligar aqui os graves. Aqui para 400 Hz. Agora eu vou mudar aqui para 150 Hz. Desligado, 150 Hz. Tá? Perfeito? Sem ruído na chave. Tá? Vou ligar aqui agora os agudos. Observem os agudos. Tirei os agudos. Tá, vou mudar aqui para 6 kHz. Desliguei. 6 kHz. Tá?
Agora aqui essa chave de presença, mais 3 kHz. E aqui embaixo 800 Hz, é mais médios. Tá? Então, vamos aqui ao controle de loudness. Já está dando mais graves. Ó. E incrível é que com os controles tonais desligados, o som desse aparelho é espetacular. Deixa eu reiniciar aqui a música. Bom, vamos atuar aqui agora, tá? Deixa eu diminuir aqui para não dar um impacto. Então, aqui é o atenuador. Perfeito? Aqui é a chave de cópia, né, pro tape. Aqui agora não vai atuar, né? Aqui muda para tape, né? Tape A, tape B. Essa chave tinha muito mau contato, agora não tem mais nenhum mau contato, tá? Aqui a chave que muda para essa chave seletora, né? Ou Tanner. Depois a gente vai testar lá a entrada, tá? Também sem ruído nenhum. Perfeito? Essa chave aqui também sem ruído nenhum. Perfeito? Eu vou mudar de entrada agora. Assim. Aqui são os filtros de graves e aqui os filtros de agudos. A gente percebe mais a atuação do filtro do agudo, tá? Essa daqui é mais para quando você vai usar um toca-disco, né, ou de graves, tá? Perfeito, então. Vou mudar lá então a entrada. Então já mudei lá o RCA, tá? É auxiliar 2 agora, tá? Auxiliar 2, tá? E essa chave tem que estar aqui, ok? Então, deixa eu dar o play aqui. Volume. Play. Vamos lá, meu filho. Direito. Esquerdo. Tá? Para não alongar muito, vamos mudar lá novamente de entrada. Bom, agora é a entrada Tanner. Esses barulhos que vocês escutaram é da minha cadeira aqui. Vamos lá. Canal direito. Canal esquerdo. Tá? Deixa eu mudar de entrada então. Bom, agora nós vamos escutar a entrada do tape A, ok? Já passei então a chave para cá. Vamos aqui no play, volume. Então, direito, esquerdo, beleza? Vou então mudar lá para tape B. Então vamos mudar aqui para tape B, beleza? Play, volume. Canal direito, canal esquerdo. Beleza. Bom, pessoal, agora nós vamos testar a saída REC, tá? Então essa aqui é a entrada do tape B e aqui a saída do tape A. Então como é que funciona? Já mostrei isso em vários vídeos, né? Você quer copiar do B para o A, certo? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Só que eu não vou colocar um tape deck
aqueles RCAs lá são do meu amplificador aqui, tá? Então, do B para o A, certo? Então tem que ser aqui, olha. Do B para o A. Deixa eu dar o play aqui. Ó. Então ali os dois canais, ó. Tá? Perfeito? Bom, agora vamos fazer ao contrário. Bom, agora eu mudei aqui a entrada no tape A e a saída no tape B, tá? Então ali seria como se eu estivesse ligando um tape deck, né? Eu tenho que mudar a chave aqui, olha, de A para B, tá? Deixa eu dar o play aqui. Ó, ali os dois canais, tá bom? Perfeito? Então é isso aí. Agora falta testar as entradas fono 1 e fono 2. Eu vou abrir um espaço aqui na bancada para pôr o meu toca-discos. Muito bem. Toca-disco já está ali girando, só baixar o braço. Vamos começar aqui pelo fono 1, ok? Então vamos lá. Canal direito, canal esquerdo. Muito bem. Vou mudar ali então para fono 2. Deixa eu ver se dá para fazer aqui ao vivo e a cores. Mudar aqui para fono 2. Vamos lá, volume. Canal direito, canal esquerdo. Aqui é o ganho do fono 2, tá? Aqui diminuir e aumentei. Bem, deixa eu mudar aqui para as caixas de 8 ohms.
Muito bem, pessoal. Espero que não dê direitos autorais. Bom, agora quais são as pendências aqui? Limpar os bornes traseiros, tá? Os bornes das caixas, né? Tentar melhorar os RCAs e limpar o cabo de força. Então vamos na sequência. Vamos aqui ao resultado, pessoal. Então, os RCAs não mudaram praticamente nada, tá? Eu fiz o polimento, mas o que acontece aqui? Eles perderam o cromado, né? Então isso aqui parece que é sujeira, mas não é. Isso são falhas do cromado, tá? Então melhorou muito pouca coisa. Eu diria que quase nada, na verdade. Tá, deixa eu acender a lanterna aqui. Tá. Bom, aqui ficou legal a limpeza, tá? Limpei também aqui o porta-fusível, as tomadas, o cabo de força, toda a extensão dele, tá? Porque tinha muita sujeira entre os dois fios. E aqui o plug ficou bem bacana também, tá? Praticamente novo, né? Fiz um polimento aqui nos contatos. Bom, é isso aí, olha só. Agora, aqui a questão dos dias trabalhados nesse aparelho. Bom, eu dei início no dia 7/10/2025. Estou terminando hoje, sábado. Já passou das 18 horas. Então, dia 22/11. E aqui eu tenho dois números, né? 37 dias e meio e 33. Bom, aqui, 4 dias e meio, eu perdi tentando achar um problema que não existia, né? Como eu já expliquei. Então, efetivamente, os dias trabalhados seriam 33, tá? Então a gente tem aqui esses dois números, né? Aí fica a cargo aí de vocês, mas foram 4 dias e meio perdidos, né? Bom, é isso aí. Estou encerrando esse vídeo por aqui. Se você estiver chegando agora no canal, assista aos meus outros vídeos e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se não gostou, deixe seu dislike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei maior prazer em respondê-lo. Último recadinho, caso você queira entrar em contato comigo, não deixe seu número de telefone ou seu e-mail nos comentários. Outra pessoa pode entrar em contato contigo se passando por mim e lhe aplicar um golpe. Então, caso queira, manifeste a sua vontade, que eu lhe forneço meu e-mail e daí você entra em contato. Ok? Então, meu forte abraço a todos e até o próximo.